Olá, tudo bom? Bom, nós já vimos os números racionais, que são os números que são obtidos através de uma divisão entre dois números inteiros, né? Ou um número inteiro e um número natural. Então, todo número que pode ser escrito na forma de A dividido por B, sendo A e B inteiro. Dessa forma, nós podemos ter, por exemplo, um número racional escrito na forma de fração. Vou dar um exemplo aqui, né? Vou considerar o A como sendo 5 e o B como sendo 2. Então, 5 sobre 2, ele está escrito na forma de fração, tá? É um número racional que está escrito na forma de fração. Esse número aqui também pode estar escrito na forma decimal. Ou seja, se eu pegar o 5 e dividir por 2, vai me dar 2, 2 vezes 2, 4, 5 menos 4 dá 1, 1 não dá para dividir por 2, então eu vou pular vírgula, 10. 10 dividido por 2 dá 5. Então, 5 sobre 2 pode ser representado na forma decimal como sendo 2,5. Professor, eu tenho que escrever na forma de fração ou na forma decimal? Depende da ocasião. O importante é você saber escrever das duas formas. E a outra forma também é escrever esse número numa nomenclatura mista. Ou seja, que tem um número inteiro e um número em forma de fração. Como que eu escrevo? Ó, né, 2,5, aí eu vou desmembrar. 2,5 é a mesma coisa de 2 mais 0,5. 2 mais meio. 0,5 é 1 sobre 2, então é 2 mais 1 sobre 2, que vai dar 2,5. Isso daqui está na forma mista. Isso daqui está na forma decimal, isso daqui está na forma de fração. O que nós vamos aprender agora é realizar as operações matemáticas com esses números escritos na forma de fração, decimal ou mista, tá? Para isso, nós temos que lembrar das operações matemáticas anteriormente, que já foram dadas, que é o conta de mais, operação de menos. A outra operação matemática é a multiplicação, tá? E a outra operação matemática é a divisão. Beleza? Então, nós vamos dar início agora ao estudo de operação de mais e de menos. E depois nós vamos partir para multiplicação e divisão, tá bom? Inicialmente nós vamos fazer a operação de adição e subtração. Bom, para isso vou dar um exemplo aqui, né? Então vamos imaginar que eu tenha lá dois números na ordem decimal, 2,3 mais 1,75. Se ele está escrito na forma decimal, eu vou ter que lembrar todo aquele conteúdo do decimal, aonde nós temos aqui a unidade, nós temos aqui a dezena, nós temos aqui a centena e assim por diante. E para cá nós temos a parte decimal, né? Que nós temos o décimo, nós temos o centésimo, milésimo e assim por diante. E ó, a vírgula separa a parte decimal da parte inteira, né? Vamos dizer assim. Então o que você vai fazer? Você vai ter que analisar 2,3 mais 1,75. Você vai ter que colocar a vírgula embaixo de vírgula para separar as casas. Então, ó, 2,3 eu vou colocar o 2 como sendo a unidade, vírgula aqui nessa separação e 3 décimos. 1,75, 1,75. Coloquei vírgula embaixo de vírgula, tá? E agora eu realizo a operação de mais. Lembrando que as casas que estão vazias é zero, né?
para a direita como para a esquerda, né? Só que 0 à esquerda não vale nada. Bom, então nós vamos ter aqui, né, ó, começando a fazer a operação sempre da direita para a esquerda, né? 0 mais 5, 5. 3 mais 7, 10. Sobe 1. 2 mais 1 que subiu, 3. Mais 1, 5. Então, opa, desculpa. 2 mais 1 dá 4. Ô, professor de matemática, hein? 5 e 0, 5. 3 e 7, 10. Vai 1, 2 mais 1, 3. Mais 1, 4. Tá? Então, esse número 2,3 mais 1,75 vai dar 4,05. Entenderam? Depois nós vamos fazer um exemplo com a operação de menos. Mesmo caso. Vou fazer um exemplo aqui de operação de menos utilizando números decimais, né? Então nós vamos lá. 2,371 menos, vou colocar 1,203. Tranquilo? Lembrando que eu vou fazer casa embaixo de casa, então eu vou pegar o número de cima, 2371, coloca a vírgula. E o número de baixo, 1,203. Se é a conta de operação de menos, eu montei essa estratégia de fazer aqui, essa técnica. Então nós vamos fazer aqui 1 menos o 3. 1 não dá, empresta do 7. 7 fica valendo 6. Aqui fica valendo 11. 11 menos 3 dá 8. 6 menos 0 dá 6. 3 menos 2 dá 1. E 2 menos 1 dá 1. 2,371 menos 1,203 vai dar 1,168. Eu acredito que decimal, a única dúvida que alguns possam apresentar é aonde colocar os números, né? Mas você não vai alinhar os números, você vai alinhar as vírgulas, tá? Alinhou as vírgulas. Agora vem uma parte que é tida por muitos um pouquinho mais complicada, que é a operação de adição ou subtração com números escritos na forma de fração. Então nós temos aqui meio mais 3/4. Eita, professor, mas e agora? Como resolver isso daí? Eu vou resolver da forma mais simples. E depois eu vou apresentar a forma pedagogicamente correta, né? A fórmula mais simples é o seguinte, é a carinha do japonês, a carinha do japonês feliz. Então o que a carinha do japonês feliz fala? Sempre quando eu tiver dois números escritos na forma de fração, que eu vou realizar a operação de mais ou de menos, dois números escritos sempre de 2 em 2, tá? O que eu faço? Eu pego o denominador do segundo, passo multiplicando o numerador do primeiro, o denominador do primeiro passo multiplicando o numerador do segundo e multiplico os dois denominadores. Olha só, ficou a carinha do japonês feliz, né? Nesse caso aqui vai ficar 4 vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. Se é operação de mais, a gente coloca mais. Se for operação de menos, a gente coloca menos, tá? Então vai ficar 4 mais 6, 10 sobre 8. 10 dividido por 8 dá para se simplificar, tá? E a gente vai sempre adotar para a forma mais simplificada do número, que vai ficar, ó, esse número de cima, como ele é múltiplo de 2, dá para me dividir ele por 2. Esse número de baixo, como ele é múltiplo de 2, também dá para dividir por 2. Se eu simplifico de cima e simplifico de baixo, eu simplifiquei pelo mesmo número, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 8 dividido por 2 dá 4. Então, 1 sobre 2 mais 3 sobre 4 dá 5 sobre 4. Beleza? Ok?